Olá, tudo bem? Vamos hoje, nesse vídeo, analisar a terceira lição do livro Fonte Viva, na Grande Romagem. Emmanuel vai fazer a análise neste capítulo deste versículo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Quem escreveu isso foi Paulo para os Hebreus 11:8. Então, Paulo era doutor da lei e ele era hebreu. Então, ele conhecia a cultura hebraica, ele conhece a cultura hebraica. E ali no Velho Testamento tem a história de Abraão, que é o patriarca ali dos judeus. E Abraão, ele foi chamado para deixar a vida que ele tinha e ir para um lugar novo que ele não conhecia qual que era. Esse é o contexto aí desse versículo, tá? Aí Emmanuel começa analisando da seguinte forma. Pela fé, o aprendiz do evangelho é chamado, como Abraão, à sublime herança que lhe é destinada. A conscrição atinge a todos. Conscrição é o chamado, tá? Entenda aqui como chamado. O chamado atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia. E nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Então, assim como Abraão fez, ele deixou a vida que ele conhecia, as ovelhinhas dele lá, tal, o acampamento dele, a tenda dele, né? E assim como ele fez de ir para um outro lugar que ele não sabia onde era, o que ia acontecer, não sabia nada, mas ele foi assim mesmo. Assim como aconteceu com Abraão, Paulo e Emmanuel querem dizer também a mesma coisa para nós, né? Então, nós cristãos, nós precisamos começar a nos dirigir para o nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Conseguir aprender com o Mestre, conseguir fazer a nossa reforma íntima, conseguir atingir a nossa autoiluminação. Autoiluminação, reforma íntima, construção do reino dos céus são sinônimos, tá? Querem dizer que nós precisamos consertar os nossos defeitos, principalmente os morais, tá? Não só aprendermos intelectualmente, não só estudarmos, mas também melhorarmos, consertarmos os nossos defeitos morais. Todos nós temos esses defeitos morais, tá? Por quê? Porque nós estamos em aprendizado, nós estamos em evolução. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia? Então, assim, no planeta Terra, nós ainda somos caluniados, naturalmente, tá? O que não devemos fazer é caluniar, mas, naturalmente, por causa do nível evolutivo ainda deste planeta, nós ainda somos constrangidos a pisar sobre espinheiros da calúnia, ou seja, nós somos caluniados. E aí precisamos aprender a deixar para lá, aprender a perdoar estas calúnias. Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Ou seja, o tempo todo nós seremos incompreendidos, tá? Não devemos procurar compreensão nesse planeta. Nós devemos compreender, tentar nos esforçarmos para compreender o próximo, mas não devemos esperar compreensão do próximo, tá? Não devemos esperar que o outro nos compreenda, tá bom? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Porque muitas vezes nós vamos passar por situações que teremos que suportar sozinhos. Inclusive, é isso também que o mestre quis ensinar naquela cena em que
Ele sobe ao monte junto com 2 discípulos, 3 discípulos, 2 ou 3 discípulos. Aí ele sobe para orar no Monte das Oliveiras e quando volta, ele volta 3 vezes e nas 3 vezes os discípulos estão ali dormindo. Lá no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, que explica o porquê disso ter acontecido, eu vou dar um pequeno spoiler aqui, mas ele conta que isso aconteceu justamente para nos exemplificar, para nos ensinar que o caminho da subida, muitas vezes ele vai ser solitário, a gente não vai ter ninguém junto com a gente, assim como Cristo não teve naquele momento. Então, assim como Cristo não teve naquele momento a companhia dos seus discípulos para enfrentar aquela situação, ele enfrentou a situação sozinho, foi para exemplificar isso que ele deixou aquela passagem para nós. Então os discípulos eles estavam se esforçando para se manterem acordados naquele momento, mas eles inexplicavelmente, inclusive para eles mesmos, eles adormeciam e eles não entenderam. Teve um deles que ficou pensando um bom tempo, por que eu adormeci, né? Eu estava me esforçando para ficar acordado e aí vem um espírito, um enviado de Cristo e vem esclarecer para esse discípulo o que aconteceu. Que foi só para ensinar para nós outros que devemos nos preparar e que muitas vezes nós vamos enfrentar o caminho sozinhos. E aí, nesse momento, as lágrimas provavelmente serão os nossos únicos recursos de enfrentamento dessa situação. Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu, em largos trechos da senda? Então, entre o nosso pensamento e o céu, quantos pensamentos negativos, quantas nuvens escuras ainda estarão entre o nosso pensamento e o céu? Porque uma das nossas obrigações é aprendermos a disciplinar o nosso pensamento e a afastar os pensamentos negativos. Mas, enquanto isso não acontece, nós ainda enfrentaremos os efeitos desses pensamentos, ainda que nós não controlamos, tá? Que nós não afastamos. Então, os pensamentos ali de desânimo, os pensamentos de preguiça, nós precisamos aprender a afastar estas nuvens. Mas enquanto nós não conseguimos, quanto tempo ainda a gente vai sofrer por causa destes pensamentos que nós não afastamos, nós ainda não nos esforçamos o suficiente para afastarmos esses pensamentos de preguiça, de ignorância e de má vontade, né? Que ainda nós temos muito disso. Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Então a gente não sabe ainda quais vão ser os obstáculos que nós vamos encontrar pelo nosso caminho. Mas não é isso que importa. O que importa é que nós sigamos em frente, apesar dos obstáculos. Então devemos continuar caminhando com vontade, com esperança, com fé, apesar dos obstáculos, porque todos nós enfrentaremos obstáculos nesse mundo. Por isso, exemplificando isso, que o mestre, ele se entregou ali, né, para mostrar que, mesmo que isso custe caro para nós, não devemos participar dos erros do mundo. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpada, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, eliminando obstáculos. Abraão obedeceu, sem saber para onde ia, e encontrou a realização da sua felicidade. Obedeçamos por nossa vez, conscientes de nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz,
nos cimos resplandecentes da eterna ressurreição. O Emmanuel, então, completa dizendo para nós que, apesar de muitas vezes nós conseguirmos caminhar somente alguns milímetros por dia, não importa, temos que continuar nesta jornada, independente dos obstáculos que nós encontramos pelo caminho. Então, é muito importante que nós todos entendamos a importância de nos movimentarmos todos os dias em direção ao nosso destino. Qual que é o nosso destino? Que destino é esse que o Emmanuel está falando aqui? O nosso aperfeiçoamento intelectual e aperfeiçoamento moral. Então, todos os dias nós temos que ler alguma coisa, estudar alguma coisa, assistir a alguma palestra, acrescentarmos em conhecimento moral e intelectual ao nosso patrimônio intelectual e moral. Porque o nosso destino é sermos cada vez melhores em termos intelectuais, em termos morais, e o nosso destino é conseguirmos a nossa felicidade de nos aperfeiçoar, de nos tornarmos cada vez melhores. Isso, inclusive, isso é espiritualidade, né? Você aprende alguma coisa e incorpora aquela alguma coisa ao seu dia a dia, ao seu proceder, aos seus atos do dia a dia, tá? Isso é espiritualidade. Espiritualidade não é você simplesmente ficar o dia todo rezando, ir para um mosteiro, ficar isolado do mundo. Não, espiritualidade é o seu comportamento no dia a dia, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, quiçá durante o seu sono, porque durante o seu sono você sai do seu corpo e vai visitar as paisagens que te interessam mais, tá? Então, o tempo todo nós temos que ter o foco no nosso aperfeiçoamento moral e no nosso aperfeiçoamento intelectual. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, dê um like aqui embaixo. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sininho para receber notificações dos vídeos que nós vamos colocando no ar aí para você. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no Facebook, onde você puder compartilhar. Contribua para que nós consigamos atingir um número cada vez maior de pessoas, para que nós consigamos ajudar um número cada vez maior de pessoas através da disseminação dos ensinamentos do Espiritismo e dos ensinamentos de Cristo. Eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.